Nas semanas que passaram, a gente percebeu uma situação bastante angustiante de um mundo que quase entrava em guerra de novo, com essa situação que foi causada aí pelos Estados Unidos e o Irã. E aqui a gente não vai discutir quem tem culpa, quem não tem, se a situação é boa ou ruim, mas a gente olhar para como que as ações, certas coisas que a gente faz na vida, geram resultados muitas vezes indesejados e que faz com que a gente tome atitudes infantis, é o que a gente vai falar aqui nesse vídeo hoje e saber como é que a gente pode desabilitar esse mecanismo e o que a gente tem que treinar para tornar a nossa vida melhor, não só nossa, mas a dos outros também. Então o tema hoje é causa e consequência. A gente sempre acha que muitas vezes algumas ações nossas, elas não vão ter consequência nenhuma lá na frente. É como se a gente quisesse jogar uma pedra num lago e achar que não vai ter nenhuma ondinha ali de repercussão. Mas sempre tem. Então a primeira coisa que a gente vai falar aqui é, toda ação tem uma reação. E algumas tradições antigas, como o budismo, por exemplo, lá na Índia, eles já falavam dessa ideia e traziam a ideia do karma. E essa ideia do karma, ela vem muito, é muito trabalhada nessas tradições que são reencarnacionistas. Olha que palavra. E a gente não vai falar nada disso aqui, mas a gente vai usar um pouco do conceito do que eles observavam lá atrás. E essa palavra karma, que é uma palavra em sânscrito, ela quer dizer simplesmente ação. Ou seja, a nossa ação, ela gera uma reação de fora. Ela gera um resultado, sempre. E como é que isso funciona na nossa mente? Bom, como eu disse alguns vídeos atrás, eu tenho vários conteúdos a respeito disso e alguns treinamentos que eu dou, mas a nossa mente ela é sempre condicionada. E por alguns fatores bem clássicos aí. Um é a nossa educação, como a gente foi educado na escola. A segunda é pela sociedade, tudo que a gente vê, experimenta, a parte cultural, música, etc. A família, que a gente modela o comportamento dos nossos pais ou das pessoas que nos criaram. E principalmente na nossa experiência. Como a nossa experiência de vida leva a gente a começar a criar esse senso de eu e também a criar os padrões de respostas que nós vamos dar para determinadas situações. Como, por exemplo, uma criança que com, vamos dizer assim, 8 anos de idade, experimenta aí uma briga entre os pais dela. Ela vê os pais brigando. Aquilo gera uma forte emoção nessa criança a respeito desta experiência que ela teve. Passado muito tempo, mesmo que os pais ainda estejam ali, não teve nenhuma repercussão aquela briga especificamente, aquela experiência dela associada à emoção é guardada como uma semente ali atrás. E muitos anos depois, essa criança já adulta, ouve duas pessoas brigando, um casal, e aquela situação que ela vê remete, traz de volta aquela emoção lá atrás daquilo que ela experimentou. E naquele momento, ela traz de volta aquilo e ela pode começar a gerar reações ou ações, vamos dizer assim, baseadas naquele sentimento que voltou à tona. Então, o que acontece com a gente é que todas as nossas experiências, elas são plantadas na nossa memória, na nossa consciência, e elas reverberam no futuro. Então, não ter a consciência da intenção das ações faz com que a gente tenha todo esse mecanismo montado sem ter noção do porquê que a gente está fazendo certas coisas. Se você pegar, por exemplo, a mente de uma pessoa que tem preconceito contra, sei lá, raça, gênero ou qualquer coisa que seja, não há nada de errado biologicamente na mente dessa pessoa. Possivelmente ela aprendeu lá atrás a se comportar dessa maneira. Toda pessoa que tem a pele rosa, vamos fazer assim para ser mais fácil, para não ferir a ninguém, a primeira pessoa que é rosa, ela é de uma determinada forma e eu vou reagir a ela dessa maneira. Então a gente geralmente aprende isso na família quando a gente é criança. Quando a gente encontra uma pessoa rosa na nossa frente de novo, o que a gente vai fazer? A gente vai usar aquele padrão de comportamento que a gente aprendeu lá atrás. E isso porque o cérebro gosta de fazer isso para economizar energia. Assim ele não tem que de novo descobrir como é que vai lidar com essa situação novamente, porque ela é uma situação nova, sempre. Mas a gente tende a enquadrar em algum padrão lá atrás. E isso gera o que a gente chama de preconceito ou viés inconsciente da mente. Como eu disse, não há nenhum problema biológico com aquela pessoa, mas ela
consegue fazer o quê? Agir com relação a uma experiência passada em algo que é novo hoje. E muitas vezes isso não é uma ação boa naquele momento. E muitas vezes a gente de fato não vê a realidade como ela é e, na verdade, como a gente foi ensinado. Se você expandir isso para nações, pensa como uma grande cultura, uma sociedade que vive com alguns tipos de valores e algumas crenças podem levar isso a ser algo grande e gerar aí brigas ou coisas mais complicadas, que é o que a gente viu, né, recentemente nesses eventos aí de quase guerra. Porque tudo isso tem uma reverberação. Então, se você pegar esse evento mesmo, o Irã soltou míssil nos Estados Unidos porque os Estados Unidos matou o general iraniano, que matou americanos lá atrás, um americano, se não me engano, dá um bombardeio numa embaixada de Bagdá. Então, se você for levando em consideração, se você for colocar sempre a culpa do outro, na verdade, houve uma ação anterior que fez com que gerasse uma reação e isso vai girando uma bola de neve. Como é que a gente para isso? Como é que a gente pode começar a manifestar o nosso melhor em sociedade? Bom, lá atrás, um grande filósofo, né, que é conhecido como Buda, o Desperto, ele falou uma coisa interessante a respeito do karma. Ele separou em categorizou em dois tipos de karma, dois tipos de ação. Aquela de fruto imediato, ou seja, se você está sentindo um sentimento de amor, você já deve ter passado por se apaixonando por alguém, estava feliz com a situação. Então o que acontece com a sua realidade? Você lembra? Tudo fica maravilhoso, você está aberto, você conversa, você ri. A pessoa pode até bater no teu espelho do carro ali, acontecer alguma coisa ruim dessas pequenas e você não está nem aí para isso. Por quê? Fruto imediato de alguma coisa que você está experimentando. Então isso é o que ele chamava de karma imediato. Assim como também tem o segundo tipo, que é aquele que você colhe a longo prazo, em que aos poucos, né, você vai tendo ações, sempre baseada numa determinada intenção, muitas vezes inconsciente, e é como eu disse, você vai enchendo gota a gota uma bacia d'água, até que você vai ter essa bacia para beber de resultado. Então muitas vezes, se a gente age com raiva o tempo inteiro, por mais que a ação possa parecer não tão, vamos dizer, ruim, mas o fato dela ser permeada com raiva é o resultado que você vai ter lá na frente. Por que eu estou falando isso tudo? Porque o grande segredo dessa história toda é a gente conseguir prestar atenção na intenção das nossas ações. É assim que a gente cria o nosso mundo. É assim que a gente cria a realidade e às vezes a realidade com menos sofrimento. Não só para a gente, mas para os outros. Então, ao pensar, ao ter consciência da intenção da nossa ação, a gente consegue sim mudar a ação ou mudar aquilo que vai ser o resultado lá na frente. Então, entender que na vida tudo tem reverberação, tudo que você faz vai ter um resultado lá na frente, ajuda a gente sim a criar mais consciência e principalmente a ter mais compaixão com as pessoas. E por que mais compaixão? Porque à medida que a gente entende que toda ação tem um resultado e muitas dessas ações são permeadas por intenções não boas, você sabe que mesmo a pessoa que está agindo, fazendo uma ação ruim, né, com uma intenção também ainda talvez até pior, ela mesma vai colher os resultados dessas ações. Então, entender isso, a gente começa a se abrir para conseguir entender como podemos resolver o sofrimento do mundo, a começar pelo nosso. Faz sentido isso que eu estou falando? De alguma forma você consegue perceber que você é protagonista da sua vida? Que as coisas não acontecem com você? E que de alguma forma, se alguém te fez algum mal, algum momento, alguma porta você abriu? Você consegue perceber isso? Eu gostaria muito que você comentasse algo e colocasse aqui embaixo. Até para entender muito um pouco do que vocês passam, do que você está passando agora. Se isso faz sentido e como a gente pode aí começar a criar consciência das nossas intenções. Partindo para a solução dessa coisa, como a gente cria consciência das ações? Bom, como eu disse aqui, eu falei um pouco sobre viés inconsciente, né, que gera os preconceitos e uma série de formas aí, padrões de ação que a gente usa com as pessoas e com as situações do mundo e que às vezes não são tão boas. Como é que a gente pode criar, então, entender, trazer à consciência, trazer à luz aquilo que é a intenção das nossas ações? Então, uma delas, eu sempre falo aqui, mas é muito importante a gente conseguir treinar nossa mente a perceber esses pensamentos, perceber a qualidade ilusória deles e começar a desassociar a nossa existência dos nossos pensamentos. Ou seja, eu não sou o meu pensamento.
Se eu tenho uma ideia fixa com relação a alguma coisa e ao defender essa ideia eu posso estar ferindo outra pessoa, eu começo a entender, será que vale a pena fazer isso? Né? Será que não vale a pena talvez eu ouvir o ponto de vista do outro? Ouvir o ponto de vista do outro talvez não vá atacar o meu eu, atacar aquela ideia que eu tenho de mim mesmo. Então a gente conseguir treinar a mente, não só através do mindfulness, mas outras formas de você olhar para esses pensamentos, olhar para essas intenções, faz com que a gente possa sim, né, criar um mundo melhor. Entender qual é a reverberação das nossas ações a partir da intenção delas. Então, para a gente começar já a treinar isso que eu falei, vamos fazer uma boa ação aqui. Vamos levar isso para mais pessoas. Então, se inscreve aqui no canal, curte, deixa o seu comentário. Eu quero saber um pouco mais do que você está pensando, porque assim a gente consegue criar os conteúdos bem direcionados para a tua vida, aquilo que vai te ajudar, porque eu sei que se eu te ajudar, você me ajuda, e a gente ajuda o mundo inteiro, e a gente consegue criar um futuro melhor para todo mundo. E até o próximo vídeo.